Meu irmão, minha irmã, paz e bem, 2 de junho, terça-feira, e nós mais uma vez temos a oportunidade, a grata e feliz oportunidade de nos encontrarmos a partir da Palavra de Deus, para meditar, refletir, partilhar e assim glorificar a Deus. Lembramos a você que nós estamos no jejum da gentileza e da caridade. Cada dia você fazer um gesto de gentileza para as pessoas que estão à sua volta. Ter um gesto de caridade para aqueles que precisam. E às 6 horas da manhã, no Instagram da paróquia, com a Gisela e sua equipe, os animadores. Às 15 horas com a Eni e a sua equipe. E às 18 horas com o Francisco e a sua equipe, você fazer a sua oração. Além destes momentos, rezar juntos a oração de comunhão, você fazer a sua oração individual. E buscar se esforçar para participar da missa, recebendo a absolvição e vivendo assim, desde ontem, dia 1º até o dia 11, o dia de Corpus Christi, que nós celebraremos Corpus Christi. E hoje, falando em dia que celebramos, hoje nós celebramos os santos Marcelino e Pedro, são mártires. E também na data de hoje, em 1537, o Papa Paulo VI condena a escravidão pela bula Sublimes Deus. Hoje é dia da República Italiana e também a morte de José Garibaldi. Vamos, portanto, abrir os nossos corações e mente para acolher o Evangelho, o objetivo principal e essencial do nosso encontro. O Evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 12, os versículos do 13 ao 17, que diz: Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferências a ninguém. Com efeito, tu não olhas para a aparência das pessoas, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimas irmãs e irmãos, como eu sempre digo, me sinto feliz e honrado em poder partilhar com você, que dedica um instante do seu dia para escutar este áudio no nosso canal de comunicação e assim partilhar a palavra de Deus. Hoje nós temos aqui uma das páginas do Evangelho mais superficialmente equivocada e mal interpretada. Tem alguns pontos que, portanto, com muita simplicidade, gostaria de refletir com vocês. Primeiro, a autoridade, fariseus e herodianos. Geralmente em campos opostos, acham-se agora unidos com um objetivo contra Jesus. Essas autoridades. Normalmente, tantos estudiosos, psicólogos, psiquiatras dizem que as pessoas se unem não pela paz, não pelo amor, que as une é a dor e o ódio. E nós vemos isso na prática, como isso acontece. Aqui nós temos dois grupos de autoridades, fariseus, herodianos, que eram opostos, rivais e se unem contra Jesus. A armadilha é perfeita, como se faz maldosamente. Depois de um elogio capcioso, vem a pergunta fatal: é lícito ou não pagar o imposto a César? Se Jesus responde que sim, se indispõe com os romanos que ocupam a Palestina. Se diz que não, fica mal com o povo que espera o Messias político
que expulse os romanos. E, portanto, eles fazem uma pergunta que, a priori, deixaria, de qualquer forma, Jesus numa situação não tão agradável. A resposta de Jesus não é simplesmente a mais esperta que a de seus espertos interlocutores. Jesus não diz, deem a cada um o que lhe é devido, sem dizer o que é devido a cada um. Em primeiro lugar, para Jesus, que sabe bem que o domínio de um soberano vai até onde chega a sua moeda, há um domínio que supera todo domínio, o de Deus. Em segundo lugar, se a moeda tem a imagem de César e pertence a César, o ser humano é a imagem de Deus e pertence a Deus. E talvez isso nós nunca tenhamos refletido e meditados quando escutamos este evangelho e precisamos resgatar este sentido e viver segundo esta reflexão. Nós somos imagem de Deus. E à medida que somos imagem de Deus, pertencemos a Deus. E, portanto, precisamos viver, nos comportar como alguém que pertence ao Senhor. O tributo que o ser humano deve pagar a Deus é o amor sobre todas as coisas. O amor de todo o coração, com todas as forças, como vai dizer lá no Deuteronômio 6,5, no Levítico 19:18 e também no Evangelho que Jesus vem trazer. É o amor com todas as forças, é amar o próximo como a si mesmo. É o amor não só exigente, mas um amor que supõe a liberdade e a realização plena do ser humano. Depois, em relação à autoridade civil, é preciso distinguir entre o conteúdo e o modo. O conteúdo é servir ao bem comum que dela necessita. Nesse sentido, é querida por Deus. O modo, infelizmente, na maioria das vezes, é o da sede de ter, de poder, de aparecer. Nesse sentido, não é querido por Deus. Enquanto o fruto do pecado que se aninha no coração do homem, seu conteúdo, nesse caso, não é servir ao bem comum, mas ao bem individual de seus detentores e ao mal comum de seus súditos. Esse modo não é querido nem aprovado por Deus. Sua consequência é a escravidão e a opressão. Escraviza tanto o que detém o poder como os que se submetem a este poder. Rouba a liberdade de todos, seja dos dominadores, seja dos dominados. Destrói justamente a liberdade pela qual somos imagens e semelhança de Deus. O poder do Filho do Homem, tão diferente do poder que conhecemos, põe em crise o poder dos seres humanos, o poder individual, o poder dos grupos, o poder dos sistemas, porque o poder do Filho do Homem é feito de amor, humildade e serviço. É este o sentido do dar a Deus o que é de Deus. Só assim nos tornamos o que somos, imagem de Deus. O onipotente amor é humilde, estar a serviço, é amor de verdade. Tanto em nível pessoal como social, é preciso e é possível encontrar novos modos de viver a autoridade, sem degradar o serviço em dominação. Se isso vale para as pessoas e para a sociedade, vale ainda mais para a igreja e deve ser sinal, exemplo, modelo. A igreja que não é apenas a instituição, mas é cada um de nós, é você, sou eu, somos todos nós. É a igreja viva, a igreja presente que é formada, edificada por cada um de nós, que unidos formamos o corpo místico de Cristo. Portanto, o critério fundamental das nossas escolhas tem que ser claro. Em tudo é preciso dar a Deus o que é de Deus. Só buscando isso com coerência e perseverança, saberemos o que deve ser dado ao César de plantão. E quais são os Césares de hoje? Como nós estamos na contramão daquilo que o Senhor nos ensina. Enquanto o Senhor nos motiva a buscarmos ser imagem de Deus, cada vez mais, infelizmente, diga-se de passagem, as pessoas e até os cristãos estão desfigurando a imagem de Deus na sua vida e se assemelhando mais a imagens de tiranos, de opressores, de pessoas que detêm o poder pela sede, poder pela doença de poder, pela carência pessoal que querem nutrir ou suprir pelo poder.
Por isso vamos pedir ao Senhor que nós, que conhecemos a palavra, busquemos de fato ser imagem de Deus. E sendo imagem de Deus, transmitamos este amor misericordioso a todos os que estão à nossa volta. E hoje, mais um dia para felicitarmos e louvarmos ao Senhor, porque estamos rompendo, vencendo esta pandemia. Espero que na sua cidade, no seu lugar onde você me escuta, poucas pessoas ou nenhum caso tenha acontecido de ontem para hoje. E a cada dia serão mais vitórias na nossa vida com a graça de Deus. Se una a nós em oração, nesta comunhão, neste jejum da caridade, da gentileza oracional. E vamos fazer um sacrifício de fato, mas já louvar a Deus pelas vitórias conquistadas e pela vitória das vitórias, que é romper este tempo de pandemia para que as pessoas possam voltar a estarem mais próximas umas das outras, transmitirem aquilo que é próprio nosso, este calor humano, esta alegria contagiante que faz com que nós nos toquemos, nos cumprimentemos, nos abracemos sem um temer o que é o outro. E desta forma sejamos imagem de Deus vivo. Que você fique na paz, que você tenha um dia radiante e que você possa ser imagem de Deus para os seus irmãos e irmãs. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.